Sejam todos muito bem-vindos a mais uma EBD em Debate aqui no nosso canal. Para nós é um motivo de satisfação tê-los aqui conosco. Hoje testando uma maneira diferente de promover mais uma pré-aula. E espero que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês se inscrevam no canal e que compartilhem com todos os teus contatos, com todos os teus grupos, mais essa pré-aula da nossa EBD. Então, queridos, estamos estudando a lição de número 12 da nossa lição de adultos, da classe dos adultos da nossa CPAD, aonde nós iremos tratar nessa feita sobre sendo a igreja do Deus vivo. Bom, é um tema bastante importante, um tema imponente, um tema que vai trazer lições preciosas e que um certo grupo não vai gostar muito, que é o grupo dos desigrejados. Mas, enfim, vamos seguir para o que interessa, para a nossa pré-aula. Nós temos certeza que muito conteúdo já está na internet, que vai te ajudar a poder formatar uma aula bem bacana para os teus alunos, e este vem também para agregar e trazer também alguns subsídios extras para a tua aula nesse próximo fim de semana. Então, queridos, a leitura bíblica, como de costume, nós não iremos lê-la, por o vídeo não se tornar muito longo, mas ela encontra-se em 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao verso 16. Então, pausa o vídeo e acompanha na tela do teu computador, do teu smartphone, ou até mesmo na tua Bíblia e na tua revista. Pausa o vídeo nesse momento e acompanha a leitura bíblica em classe. Como também a leitura bíblica se encontra em Efésios capítulo 5, versículo 25 ao verso 27 e também o verso 32. O texto áureo da nossa lição diz: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Efésios capítulo 5, versículo 32. A verdade prática diz o seguinte: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. A palavra-chave é igreja. Então, toda essa palavra, durante toda a nossa lição, essa palavra igreja vai circundar todos os nossos pontos. E segundo o dicionário, segundo o dicionário teológico de Claudionor Corrêa de Andrade, a palavra igreja vem do hebraico kahal, que significa Assembleia do Povo de Deus, e do grego eclésia, que significa Assembleia Pública. Logo, a igreja é um organismo vivo, composto por todos os que aceitam o sacrifício vicário de Cristo e têm a palavra de Deus como a sua única regra de fé e conduta. Então, falar da igreja é falar de um organismo vivo, é falar de uma assembleia de santos, de justos, que se congregam, que celebram a Jesus, que servem a Jesus em koinonia, em comunhão. Então, eclésia significa assembleia pública, ou também, igreja também pode significar chamados para fora do sistema mundano. E isso é importante demais a gente falar sobre isso. Já adentrando nos comentários, é que ninguém é igreja sozinho. Então isso é importante frisar, que nenhum crente é igreja sozinho. A igreja é uma comunidade, é uma assembleia pública. Então somos igreja quando estamos reunidos em koinonia, em comunhão, em celebração ao nosso grande Deus. Então, queridos, introduzindo a nossa lição, os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Então, uma vez que a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã,
os efeitos do mundanismo são percebidos, né? Do mundanismo são percebidos. Então a igreja local não está livre de influências nocivas que procuram enfraquecer sua identidade de representante de Cristo no mundo. Nesta lição, nós vamos abordar a natureza da igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. Então a proposta é chamar a atenção para o papel da igreja do Deus vivo como coluna e firmeza da verdade, conforme 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. O tópico 1 da nossa lição diz o seguinte: a natureza da igreja do Deus vivo. Então vamos falar sobre a natureza da igreja. E o primeiro subtópico vai falar sobre a casa do Deus vivo. Então, falar da casa do Deus vivo, Paulo orienta Timóteo como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então a gente pode ver aqui o seguinte, que andar na casa de Deus, o uso original refere-se ao templo, tá? Que é a igreja do Deus vivo, inclui o quê? O conjunto de membros da igreja. Então você vê que nesse cenário de que Paulo está dizendo e orientando a Timóteo, nós estamos percebendo que ele está falando sobre andar no templo, viver em coinonia, em unidade com os membros da igreja. Então Paulo orienta a andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então o apóstolo Paulo ainda utiliza outros vocábulos para a igreja de Cristo. Como em Gálatas 6:10, ele vai utilizar o termo domésticos da fé. Então, oikeius teis pisteos, domésticos da fé, em grego. Efésios 2:19, ele vai se referir à igreja, a esse conjunto de pessoas que adoram a Deus, de crentes e servos, como a família de Deus, oikeiou tuteu, então a família de Deus. Como também em 1 Coríntios 12:27, ele vai tratar a igreja, esse conjunto de membros, como o corpo de Cristo, soma Christus. E também em 1 Coríntios 13:16, ele utiliza o termo templo de Deus para a igreja de Cristo, né? Na oisteu. Então você vê que Paulo, além de orientar a Timóteo a andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, ele utiliza-se desse termo para mostrar a importância da igreja. Ele também se utiliza de outros vocábulos, de outros elementos, para também focar e se referir à igreja de Cristo. Então a sentença Deus vivo, né, estamos falando da casa do Deus vivo, enfatiza o verdadeiro Deus em contraste com os ídolos mortos, os ídolos dos homens, aqueles que têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvido, mas não ouvem, e são criados pelos seres humanos, pelos homens. Então nosso Deus, ele é vivo e se relaciona com a criatura, atuando na história da humanidade. Então Deus vivo, quando a gente se refere ao termo Deus vivo, essa afirmativa traz ao menos 3 implicações. Por exemplo, Deus movimenta-se através de sua igreja. Então você percebe um Deus em movimento, um Deus vivo, um Deus atuante. Ele usa a igreja como um braço poderoso para alcançar os objetivos do reino de Deus, conforme Marcos capítulo 10, versículo 16, e o capítulo 16, versículo 15, que você pode conferir depois na tua Bíblia. Segundo, Deus movimenta-se na sua igreja, e não através apenas dela, mas na própria igreja, na própria reunião, no meio da congregação,
Deus se movimenta. Apocalipse capítulo 1 e versículo 3, João viu Jesus no meio dos cartiçais. Apocalipse 2 e 1, por exemplo, que ele anda no meio. Então, no original, o verbo usado para andar é peripateo, que dá a conotação de movimento circular e atencioso. E, por fim, falando sobre essas três implicações, acerca do Deus vivo, a igreja é, portanto, um organismo vivo e dinâmico, instrumentalizado pelo próprio Deus para fazer a sua vontade, e não uma organização engessada e amorfa. A igreja é um organismo vivo e, reitero, não tem como ser igreja isolado da igreja, dos membros desse conjunto, dessa assembleia de justos e de santos. Não tem como ser igreja sozinho, ok? Então, aqui já vai um alerta para os desigrejados, para aqueles que são defensores de serem crentes sozinhos. É preciso estar junto, não tem como um membro sobreviver estando distante do corpo. Preciso que vocês caiam em si, que vocês voltem à prática do primeiro amor e se congreguem. Ah, mas a igreja A não me aceitou, a igreja A me repudiou, a igreja A fez isso. Então você procura uma igreja mais próxima da tua casa, você procura uma igreja que te entende, uma igreja que vai te dar atenção. Mas não tem como um membro do corpo sobreviver estando distante do corpo. Não tem como. Vai apodrecer estando distante do corpo. Bom, o subtópico 2 vai falar sobre a coluna e firmeza da verdade. Então a Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. A igreja é o fundamento que sustenta a verdade, ou seja, significa que foi instituída como a guardiã da verdade por Deus revelada. Então essa verdade é o Evangelho de Cristo. Jesus certa vez disse em João 14 e o verso 6 que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essa verdade é a verdade do Evangelho, as boas novas de salvação e suas imutáveis doutrinas. Então a igreja é responsável por propagar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho. Os líderes das igrejas devem zelar pela verdade, ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias. Bom, se a verdade do Evangelho for corrompida, então a igreja deixa de ser o sal da terra e a luz do mundo. Então imagine que a verdade do Evangelho for corrompida, então não tem motivo para a igreja se tornar sal ou continuar sendo sal. E nem tampouco luz, porque não existe verdade, uma vez que existe corrupção no Evangelho. Mas a verdade do Evangelho, ela é genuína. E por isso, como guardiã dessa verdade, a igreja continua sendo sal da terra e luz do mundo. E o sistema pecaminoso, o sistema da Babilônia, o espírito da Babilônia não suporta essa verdade e por isso tem feito de tudo para relativizar a verdade do Evangelho. E nós, como servos de Deus, precisamos ter ciência do que está acontecendo no mundo e segurar firme. E ter postura. E andar com a verdade do Evangelho. Porque só assim iremos vencer o sistema pecaminoso. E a verdade do Evangelho prevalecerá. Então, observemos quão grande é a responsabilidade da igreja. A igreja é a guardiã dessa verdade. Ela é a guardiã das boas novas. Ela é a guardiã do Evangelho de Cristo. Então, a responsabilidade da igreja é muito grande, principalmente as igrejas locais. Então, é muito grande essa responsabilidade. E não é apenas sendo conhecedora da verdade, mas responsável também por sua propagação e também defesa. Não adianta eu apenas propagar, eu preciso defender a minha fé.
Eu preciso defender a razão da minha esperança e da minha fé. Já falamos em outras aulas passadas que Mateus 16, 18 tem sido muitas vezes interpretado de maneira equivocada, porque muitas vezes nós colocamos a igreja no papel de defesa. Mas não, Mateus 16, 18 é um cenário em que a igreja está atuando. A igreja está atacando e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então é preciso nós também nos defendermos, defender o evangelho, atacarmos também o reino infernal com a verdade do evangelho de Cristo. Então, nesse interim, não podemos esquecer que coube, em primeiro lugar, a Israel tal responsabilidade e o povo de Deus falhou. Então, no que Israel falhou, a igreja foi fundada justamente para defender essa verdade e defender com muita excelência. E o terceiro subtópico é falar sobre o ministério da piedade. Então, a verdade do evangelho é personificada em Cristo. Dessa concepção, o apóstolo Paulo diz: grande é o mistério da piedade. Grande é o mistério da piedade. Então, a primeira sinaliza que a verdade do evangelho foi revelada aos santos. E a segunda retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. Então, quando se fala de ministério da piedade, ou seja, o evangelho revelado e a fé cristã foi estabelecida em Cristo, que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregados aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Assim, a igreja é a fiel portadora dessa verdade. E sintetizando o tópico 1, a igreja é a casa do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, fiel portadora da verdade do evangelho. Então, queridos, vamos seguindo agora para o tópico de número 2, onde iremos tratar sobre Cristo e o relacionamento com a igreja. Bom, vamos seguindo agora para o tópico de número 2. Vamos falar desse relacionamento de Cristo com a sua noiva, com a eclésia, com a igreja. E o subtópico 1 vai falar sobre santificação e pureza. Bom, Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Efésios 5, 26. E quando se torna, e quando se traz a ideia dessa lavagem de água pela palavra, simboliza que a palavra de Deus é quem opera uma limpeza espiritual. Então a santificação, ela é o ato de separar-se do pecado e preparar-se para a volta do Senhor Jesus. Então ser santo é ser separado, é ser diferente, é ter uma exclusividade para o Senhor, sendo separado do pecado. E é um processo contínuo até a glorificação final do dia de Cristo. Então ninguém é apenas santo hoje. Então todos os dias é preciso sermos santos e santificados pela palavra de Deus. E a santificação, é importante a gente frisar que é um processo. É um processo que vai culminar no grande dia da vinda do Messias. O segundo subtópico vai falar sobre a gloriosa e irrepreensível. Estamos falando do relacionamento de Cristo com a igreja. Então, uma vez que já tratamos desse relacionamento de santificação e pureza, nós agora estamos tratando de gloriosa e irrepreensível. Essa relação de Cristo com a igreja é uma relação gloriosa e irrepreensível. Então, a santificação tem como alvo preparar vamos lá, Efésios 5, 27, vai dizer o seguinte: uma igreja gloriosa, sem mácula, nem rugas, nem coisa semelhante, mas uma igreja santa e irrepreensível. Então a santificação tem como alvo
preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A igreja é a noiva de Cristo, que se prepara para a festa nupcial que acontecerá muito em breve nos ares com Cristo o Senhor. Então, por meio do Espírito Santo, Cristo a santifica para apresentá-la a si mesmo totalmente pura. Então, ausência de mácula e de ruga significa sem mancha alguma de ordem moral ou espiritual. Então, vestida nesse grau de pureza, somente a igreja santa e imaculada terá acesso a bodas do Cordeiro. Somente a igreja santa e imaculada terá acesso à ceia das bodas do Cordeiro. Então, queridos, é importante frisarmos sobre isso. Que a igreja aqui fala-se sobre a igreja universal, não a placa de uma igreja que denomina-se aqui de igreja universal, mas fala-se desse conjunto, desse agrupamento, dessa assembleia dos santos, que também é chamada de igreja universal, aonde vai ter nessa igreja pessoas de todas as tribos, raças, nações, pessoas de gênero masculino e feminino, crianças, adolescentes, senhores, pessoas que professam a sua fé em Cristo Jesus. Então a Igreja Universal é composta por pessoas que compõem aí, pessoas que decidiram a sua vida por Jesus em todo tempo e em todos os países do mundo. Então a Igreja Santa, estamos falando da Igreja Imaculada, da Igreja Santa, da Igreja que vai se encontrar com o Messias aqui, não tem nada a ver com a Igreja local. A Igreja local é uma coisa e a Igreja Eclésia, ou seja, a Igreja Universal, a Igreja dos Santos, a Assembleia dos Santos, é essa que tanto João como Paulo fala muito bem sobre isso e que o Espírito Santo, não é, está preparando-a para o encontro com o seu noivo. Então, finalizando esse tópico, a santificação, a pureza e o caráter irrepreensível da igreja se destacam no relacionamento de Cristo com ela. Então, Cristo tem uma relação forte com a sua igreja, afinal, ele é o noivo e a igreja é a sua noiva. Então, queridos, nós vamos seguindo agora para o tópico 3, que é o tópico final da nossa pré-aula de hoje, onde nós iremos tratar sobre as armas da Igreja do Deus Vivo. Bom, chegando ao último tópico, agora da nossa pré-aula de número 12, nós vamos falar sobre as armas da Igreja do Deus Vivo. E, quando a gente fala dessas armas, precisaremos falar um pouco mais sobre o zelo pela verdade. Então, a verdade bíblica, ela é absoluta e imutável. Ou seja, o Evangelho de Cristo é a única verdade. João 14,6, um texto que já citamos aqui, o Senhor diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então a Igreja de Cristo, ela detém essa verdade, ela é propagadora dessa verdade, ela é guardiã dessa verdade absoluta e imutável, que é o Evangelho de Cristo. Então, nesse caso, a igreja é a fiel depositária desta verdade. Os salvos em Cristo são dispenseiros da mensagem da redenção. E para a gente ilustrar um pouquinho, para a gente poder entender, quando estamos falando dessa depositária e desse dispenseiro, para ilustrar essa responsabilidade, levemos em conta o uso que Jesus fez de símbolos que remontam à responsabilidade espiritual. Por exemplo, em Mateus capítulo 24, do verso 45 ao verso 51, o Senhor se utiliza de uma figura, de um símbolo
dos dois servos, ou seja, a parábola dos dois servos. Como também ele se utiliza da parábola dos talentos, em Mateus 25, 14 ao verso 30. Também falando ainda sobre esse dispenseiro, sobre essa responsabilidade de propagar, de guardar, de ser a guardiã e guardião da verdade do Evangelho, ele se utiliza do servo vigilante, a parábola do servo vigilante, em Lucas capítulo 12, versículo 35 e verso 38. Como também do mordomo infiel, ele também se utiliza dessa parábola, Lucas 16, do versículo 1 ao versículo 13, e, por fim, as 10 minas, Lucas 19, versículo 12 ao versículo 26. Então, todas essas parábolas trazem a imagem da responsabilidade que cada salvo deve ter enquanto espera o Senhor da igreja voltar. Então é preciso nós termos responsabilidade e termos a certeza de que essa responsabilidade deve ser preservada, deve ser exercida. Eu devo ter consciência da minha responsabilidade enquanto dispenseiro, enquanto servo, enquanto mordomo do Senhor Jesus Cristo, porque uma vez que estamos esperando o Senhor, é preciso zelar por aquilo que o Senhor tem nos dado para guardar, tem deixado sobre a nossa responsabilidade. Então a igreja deve zelar pela verdade das Escrituras, viver e propagar a mensagem bíblica com fidelidade, e não a mensagem adulterada, e não a mensagem massageadora de ego, e não a mensagem com promessas falsas e mentirosas, com fábulas e mitologias, e não um evangelho coach, mas sim um evangelho transformador através da verdade que Cristo relatou, que Cristo falou, que Cristo mostrou para todos nós através da sua palavra. Bom, o segundo subtópico, estamos falando agora sobre o zelo, agora vamos falar do ensino. Eu preciso zelar, enquanto igreja do Senhor, enquanto noiva, zelar pela verdade. Agora eu preciso também ensinar essa verdade. E aqui onde está o X da questão, para muitas das coisas que estão acontecendo hoje dentro do seio da igreja, no meio do povo de Deus. Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja, estando aptos para ensinar. Isso refere-se à capacidade de compreender as Escrituras, defender a ortodoxia e refutar as heresias. Então, os líderes foram chamados para compreender as Escrituras, defender a ortodoxia cristã, a verdade, a pureza das Escrituras e refutar as heresias. Uma vez que ele nos fez aptos para ensinar. E Paulo fala sobre isso. Paulo deixa muito claro se o seu chamado é para ensinar, que haja dedicação ao ensino. Então, desse modo, um líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico, nem ao ecumenismo e tampouco ao sincretismo religioso. Então, logo, a verdade bíblica deve ocupar a primazia da igreja. Então, uma igreja que não prioriza a pregação do evangelho, o ensino do evangelho, se não existe essa priorização, é uma igreja que está tendenciosa a fracassar. Então, infelizmente, em muitos lugares, as lideranças têm valorizado liturgias que afastam a congregação da palavra. É muito espetáculo, é muito show, é muitas horas de louvor, é muito teatro, é muita dança, é muita coisa, e que isso tem tomado o tempo que deveria ter na exposição da palavra. Então não é raro encontrar cultos nos quais se disponibiliza apenas 10 ou 15 minutos para a exposição bíblica. E para quem é pregador do evangelho, para quem é ensinador, para quem gosta de falar do evangelho, 10 ou 15 minutos, muitas vezes você acaba apenas isso na introdução de uma mensagem. Então não tem como você trazer uma mensagem sólida,
uma mensagem edificante com apenas 10 minutos, até porque a igreja vai estar cansada de tanto espetáculo e de tanta coisa. Então, prioriza-se um alarido desprovido de profundidade espiritual, muito louvor com ênfase antropocêntrica, programação extensa e, no final, a pregação ou o ensino ficam espremido em pouco tempo. E o interessante, queridos, para você que está nos acompanhando, é que muitas vezes diz assim, já no finalzinho do culto, com 10 minutos para a palavra, 10 minutos para encerrar o culto, aí o bendito dirigente do culto vai dizer assim, agora vamos para a parte mais importante do culto, que é a pregação do evangelho, e eu só tenho 10 minutos. Que parte importante é essa, meus queridos, que eu não dou tempo para a exposição bíblica, para a exposição do ensino bíblico. Mas eu prefiro louvor, principalmente os louvores odiernos, os louvores do tempo contemporâneo, que está cada vez mais com a cultura antropocêntrica, onde o homem está sendo exaltado e Deus está sendo menosprezado. Então é por isso que existem muitas igrejas que não estão crescendo e sim estão inchando. Igrejas doentes, fracas e que o seu povo cada vez mais estão debilitados porque não estão se alimentando da genuína palavra de Deus. Então, ovelhas ficam anêmicas. Por que ficam anêmicas? Porque não estão se alimentando com um alimento de qualidade. Estão desprovidas de conhecimento bíblico e são presas fáceis do modismo, das heresias e das teologias distanciadas da palavra de Deus, como a gente viu agora nas últimas aulas, as teologias liberais, as teologias coaches, a teologia da prosperidade, a teologia do progressismo e tantas outras coisas. Então as escolas dominicais ou os cultos de ensino de doutrina estão cada vez mais esvaziados e até substituídos por outros com menos densidade bíblica. Então os próprios líderes não se interessam pela leitura bíblica, pela meditação e pelo ensino. Devemos repudiar esse tipo de comportamento que traz pesados danos à igreja, alguns dos quais irreversíveis. Então, se a igreja não tem ensino bíblico, queridos, é uma lástima para aquele povo. Então, não ensinar as escrituras, relativizar suas doutrinas, ou fazer concessões com o pecado, equivale a fazer a igreja refém do mundanismo. Então, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador. João 8,32, uma célebre frase, um célebre texto bem conhecido. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aqui nesse infográfico, produzido pela EBD Views, eu acho muito bacana, desse infográfico vai mostrar as duas igrejas. Elas que estamos tratando aqui. Então, nós temos a imagem aqui de duas igrejas e algumas características dessas igrejas. Por exemplo, vamos fazer esse contraponto entre as duas igrejas. Então, nós temos aqui a igreja fiel e a igreja infiel. A igreja que é fiel, ela é noiva, enquanto a igreja infiel, ela é adúltera, porque se relaciona com vários outros deuses, que não é apenas o Deus de Israel. A igreja, ela é pura e santa, a fiel, enquanto a infiel é impura e imunda. A igreja fiel, ela apenas está no mundo. Já a igreja infiel, ela é mundana. Ela está envolvida com os negócios dessa vida. A igreja fiel, ela tem como cabeça Cristo. Já a infiel, o diabo é a cabeça. Olha quão sério é isso. Então, a igreja fiel, ela é prudente e ela é trigo, como Cristo falou. Já a igreja infiel, ela é nécia, louca e ela é joio. A igreja fiel,
será arrebatada, ainda que alguns não creiam no arrebatamento, mas isso é contexto para uma outra aula. Ela é arrebatada, enquanto a igreja infiel, ela ficará aqui na grande tribulação, sofrendo todos os males que João viu no Apocalipse. A igreja fiel, ela é rica espiritualmente, enquanto a infiel, ela é pobre espiritualmente. A igreja fiel, ela tem fogo espiritual, enquanto a infiel, ela é morna, frieza espiritual. O próprio Cristo disse às igrejas, para a igreja de Laodiceia, tu nem é quente e nem é frio. Tomara fosse quente ou frio, mas tu és morno, tu és morna, e vomitar-te-ei da minha boca. Não tem como ficar em cima do muro. Era melhor que a igreja fosse fria ou quente, mas como ela é morna, Cristo vai vomitar essa igreja. Vai falar de frieza espiritual. A igreja fiel, ela tem morada celestial, enquanto a infiel, ela vai ter uma morada infernal. Então você vê que nesse infográfico, você consegue destacar bem. Então enquanto você está aqui, meu querido, acompanhando essa pré-aula, pense bem, faça uma comparação aonde você está congregando, as características dessa igreja que você está congregando, e pense muito bem, reflita se de fato essa igreja que você está congregando é uma igreja fiel ou infiel. Se for infiel, corra com pressa para uma igreja que tem as características da igreja fiel. Então, finalizando o tópico 3, já estamos encerrando mais uma pré-aula. Zelo e ensino pela verdade são duas das principais armas da igreja do Deus vivo. Então, concluindo aqui a nossa lição, nós concluímos que, diante dos ataques de desconstrução da fé, a igreja do Deus vivo precisa ser vigilante. Ela é a guardiã única da verdade que liberta. Concluímos também que a mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Cristo morreu, ressuscitou por amor à igreja e a requer santa, pura e irrepreensível. Concluímos também que a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. E por fim, nós concluímos que seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade da verdade revelada. Então, queridos, muito obrigado. Foi muito bom ter vocês aqui conosco, nesse formato diferente dessa pré-aula. E aguardamos vocês para a nossa última aula desse trimestre, que vai tratar sobre o mundo de Deus no mundo dos homens. Então, curte, compartilha, comenta. A tua interatividade, o teu engajamento aqui nessa aula, nas nossas aulas, são extremamente importantes para que a gente continue promovendo um conteúdo com qualidade para a tua vida, para você, para o teu ensino e para o meu ensino, para a nossa edificação espiritual. Deus abençoe, muito obrigado e até mais, se Deus assim permitir. Valeu e tchau, tchau. Eu vou agora começar contigo, desigrejado. Essa ideia de que você diz que não precisa de templo, não precisa de casa de oração, que a igreja ela é orgânica, que aonde eu estiver eu sou igreja, tu está todo errado. Não, aonde a gente se encontrar, se encontrou num café, se encontrou na praia, não, senhor. Essa palavra aqui, ela está falando de duas coisas. Primeiro, se reunir em um lugar. Segundo, assembleia religiosa. Nesse ajuntamento, o que se tem? Comunhão. Nesse ajuntamento, o que se tem? Amor. Nesse ajuntamento se tem estímulo da fé um dos outros. Os desigrejados têm duas coisas. São contra a instituição e contra o aspecto do clero, da liderança. Eles são contra todo tipo de hierarquia. Então a primeira coisa deles é bater de frente com a hierarquia e bater de frente com a pronto, dizendo que a igreja se institucionalizou, só instituição, isso é movimento de quem não tem Deus na vida, meus irmãos. Ei, desigrejado, olha para cá, tu que é contra a instituição,
Tem um bocado aí que é contra o Estado. Tem ou não tem? Quem eram os estudiosos contra o Estado? Jacques Rousseau, na teoria do contrato, na obra que ele escreve, ele defende o quê? Ele defende o Estado. Por que ele defende o Estado? Que ele chama de leviatã. Porque o Estado sendo maior, se uma pessoa quisesse destruir um fazendeirinho pequeno, o Estado ia fazer o quê? Proteger. Observe um mundo sem o Estado. Funciona? Um mundo sem a família. Funciona? Uma empresa sem um gerente. Funciona? Uma casa sem um pai. Funciona? E uma igreja sem um líder. Ah, meu Deus do céu. Aqui, meu irmão, Deus mostrou no livro de Juízes que o povo sem liderança cria uma bagunça, celeuma, confusão. Então, a Bíblia nunca foi contra. E qual é a base neotestamentária? A base, tem irmão que pega e diz assim: olha, o Senhor Jesus bateu de frente com o templo, o Senhor Jesus acabou com o templo. Tu está todo errado. Jesus orava Jesus ia para Jesus bateu contra a tradição religiosa. Ele nunca bateu contra o templo, porque quando Davi propôs fazer o templo, Deus disse: eu aprovo o teu plano. Não foi assim? O templo nunca foi problema, porque a instituição não é problema. Problema é o homem que dirige ela. Não é isso? Então não bata não. Tem irmão que é contra a liderança. Tu que diz que não precisa de liderança. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Para o quê? Aí temos, a uns pôs Deus na igreja, não é assim que diz? A uns pôs Deus na igreja. Aqui está falando de quê? Liderança. Ministério de liderança. Agora, olha para cá, bota para cá. Eu sou pastor aqui em Tirirical, mas eu sou pastor para me arrogar como hierarquia? Eu sou pastor consciente que eu tenho um supremo, que é Jesus Cristo. Eu sei que eu sou pastor não é por título. Eu sou pastor para servir a igreja. Eu sou pastor como vaqueiro. O vaqueiro, se ele toma de conta de 1.500 cabeças de gado, é dele? Mas ele não é o vaqueiro. Então olha para cá, se aqui tiver 15 mil crentes, 20 mil crentes, 40 mil crentes, é meu? Eu sou apenas o quê? O pastor. Eu sou apenas o quê? Eu sou apenas um enviado eu sou apenas o quê na igreja? Aí pronto, aí para me auxiliar, porque eu não posso liderar só, vem o quê? Os diáconos. Agora, sabe o que acontece? É que muitos líderes transformaram isso aqui em cargos. Isso não é honra não, irmão. O crente me honra, eu vou mostrar na Bíblia. Sabe como é que tu me honra como pastor? É se tu permanecer firme em Jesus. É se tu ouvir o que eu estou pregando e acreditar. Vem com a família pra IBD. Vem com a família pra EBD.